Muita gente quer saber qual a melhor maneira para aprender sobre vinhos. Primeiramente, é preciso beber com atenção. Quem simplesmente bebe um vinho não aprenderá sobre os mais variados aromas da bebida. A diferença principal está no produtor e na qualidade das uvas que são empregadas. Um ótimo produtor não só tem a arte e o know-how para produzir grandes vinhos, como também procura utilizar as melhores uvas, as que vêm dos melhores vinhedos de sua região e, principalmente, tem o cuidado de limitar a quantidade de uvas por parreira. Nesse mundo, quantidade e qualidade nunca andam juntas. Em teoria, é muito fácil produzir vinhos. Basta esmagar as uvas e deixá-las em um tanque para que comecem a fermentar, transformando o açúcar da uva em álcool. Depois, é só separar o líquido das cascas e manter em repouso para que o sedimento que ainda ficou em suspensão no líquido decante naturalmente para o fundo do recipiente. E, por fim, abrir a torneira que fica um pouco acima do fundo desse tanque para retirar o líquido límpido. O processo todo dura algumas poucas semanas. Depois disso, o produtor deixa o vinho amadurecendo em barricas de carvalho ou em tanques de aço inoxidável por um tempo que vai de algumas semanas a muitos meses. Na produção dos vinhos brancos, normalmente se separa o líquido das cascas logo após a prensagem das uvas. Como a cor do vinho vem da casca da uva, o vinho tinto tem que ser produzido com uvas tintas, e o vinho branco pode ser produzido tanto com uvas tintas quanto com uvas brancas, já que as cascas não ficam em contato com o líquido durante a fermentação. O ideal para um vinhedo é um inverno muito rigoroso, de modo que a videira tenha seu período de dormência. Depois, é preciso um verão com calor e muito sol para as uvas amadurecerem bem, perdendo em acidez e ganhando em teor de açúcar, que depois vai se transformar em álcool. E, finalmente, não pode chover no fim do verão e no começo do outono, quando as uvas estão quase maduras, porque a chuva faz com que elas apodreçam e ainda favorece o surgimento de doenças, além de diluir a bebida. Inverno frio e verão com sol e calor há em muitos lugares, mas fim de verão sem chuva não é tão fácil de encontrar. O solo e a localização física do vinhedo também são importantes. A videira precisa de solos bem pobres para produzir grandes vinhos. Em terrenos muito férteis, a produção é grande, mas a qualidade é baixa. Em grande parte, isso ocorre porque em solos pobres, a raiz da videira desce a mais de 6 metros em busca dos nutrientes e dos minerais que darão qualidade ao vinho. A videira gosta de solos secos, que não acumulem a água das chuvas. Por isso, os melhores são normalmente porosos, também para não segurar a água das chuvas. Os melhores vinhedos ficam em solos inclinados, como nas encostas das colinas. Além disso, a exposição das videiras ao sol aumenta muito quando a encosta tem uma exposição correta, voltada para a face norte no hemisfério sul e para a face sul no hemisfério norte. A substância conhecida como tanino permite o envelhecimento do vinho tinto, mas pode deixá-lo amargo e adstringente se não for manejada adequadamente pelo produtor durante o processo de produção. Ela não é percebida pelo olfato, mas somente pela sensação que dá na boca, pelo amargo, adstringência e impressão de secar a bochecha. Pela aglomeração e polimerização dos taninos, que ocorrem durante o envelhecimento do vinho, as moléculas vão ficando maiores e mais pesadas e acabam se depositando no fundo da garrafa.
o que livra o vinho maduro dos efeitos indesejáveis dessa substância, mantendo somente suas qualidades. O barril de madeira, muito usado na produção, armazenamento e envelhecimento do vinho, foi uma invenção dos celtas, que habitavam a atual França, chamados na época de gauleses. Eles exportavam seus vinhos para Roma nesses barris, que apresentavam inúmeras vantagens em relação à ânfora de barro usada até então. Descobriu-se que colocar em tonéis novos de carvalho o vinho recém-produzido dava novas qualidades à bebida. Como o carvalho é uma madeira porosa, que permite a passagem de uma quantidade mínima de ar, ocorre uma pequena oxidação do vinho novo dentro do tonel, o que ajuda a bebida a evoluir. Além disso, quando a madeira é nova, transmite também um pouco de tanino ao vinho. Para completar, o contato do vinho com a madeira nova dá a ele um certo gosto de baunilha, que o degustador percebe facilmente. O aroma e o sabor são típicos de todo vinho que estagia em barricas de carvalho novo. Antigamente, um bom vinho tinto demorava alguns anos para ficar pronto para ser bebido. Quando ainda muito jovem, era normalmente muito tânico, duro, difícil de agradar. Hoje em dia, graças a avanços da enologia, a maioria já pode ser bebida com prazer logo que chega ao mercado. Mas isso não muda o fato de que os melhores tintos continuam evoluindo vários anos na garrafa. Há um grande preconceito no Brasil contra os vinhos brancos. Muita gente pensa que os grandes conhecedores de vinhos só bebem o tinto. O conhecedor e apreciador de vinhos gosta de todos, seja tinto, branco, seco, doce ou espumante. Todos têm sua hora e seu lugar. Não há, por exemplo, tinto que vá melhor que o branco como aperitivo ou acompanhando uma infinidade de pratos. Quando começam a beber vinho, as pessoas normalmente gostam primeiro do vinho branco suave, depois do branco seco e, enfim, acabam gostando do tinto também. Como uma falsa conclusão, imagina-se que, com o tempo, os conhecedores vão deixando de gostar dos brancos. A segunda razão seria o fato de, hoje em dia, muitas pessoas começarem a tomar vinho tinto por conselho médico, ou seja, passam diretamente da cerveja ou do uísque para o vinho tinto. E, portanto, só não tomam vinho branco porque não tiveram a oportunidade de conhecer essa bebida. O terceiro motivo é o fato de servirem os brancos muito gelados, o que atrapalha a digestão. Também, ao contrário do que se pensa, o rosé não é simplesmente uma mistura de vinho branco e tinto. Isso é proibido na maioria dos países produtores. O melhor método de produção, adotado para a maior parte dos rosés de qualidade, é aquele em que as uvas tintas são prensadas e a fermentação alcoólica é promovida no mosto em presença das cascas. Após 18 a 24 horas, as cascas são retiradas e o mosto continua a fermentar como se fosse um vinho branco. O resultado é um rosé de bela coloração, bastante aromático. Os rosés normalmente não são envelhecidos em barricas de carvalho, porque são mais leves, sendo que foram feitos para serem bebidos logo. Um dos vinhos mais famosos no Brasil, no passado, foi o português Mateus Rosé, um vinho simples, que não dava uma boa indicação da grande qualidade que esse tipo pode atingir. Vamos conhecer ou relembrar o significado de algumas palavras ou expressões que poderão surgir quando o assunto for vinho. Um vinho chato apresenta pouca acidez. A acidez é um componente muito importante do vinho,
por permitir seu envelhecimento e lhe dar frescor. Um vinho com acidez muito baixa não dura nada e, pior que isso, é totalmente sem graça, parecendo aguado, sem vida. Vinho longo é aquele que deixa sua marca na boca bastante tempo depois de engolido. É o contrário do que chamamos de vinho curto, cujo sabor desaparece da boca logo depois de a bebida ser engolida. Geralmente, quanto mais tempo o sabor de um vinho permanece na boca, melhor ele é. O vinho fresco apresenta boa acidez e normalmente pouco teor alcoólico, dando uma sensação de frescor na boca. Na Itália, se usa bastante o termo passito, que quer dizer que as uvas foram colhidas maduras, mas depois foram deixadas para secar, para pacificar, perdendo água e concentrando o teor de açúcar. É uma palavra utilizada nos rótulos de muitos vinhos doces italianos. Uma expressão muito encontrada nos rótulos de vinhos doces é late harvest. Essas palavras, que significam colheita tardia, são usadas para explicar que o vinho foi produzido com uvas colhidas tardiamente, ou seja, quando já estavam super maduras e, portanto, com um teor de açúcar maior.